Exaltado e glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele vive e o que reina para todo sempre. Agora, meus irmãos, chegou a hora maravilhosa aonde nós vamos ministrar uma palavra da parte de Deus. Desde já convidando você para que você possa ficar atento àquilo que Deus tem para falar para você. Amém? Pois o Senhor é bom, conhece os que confiam nele. Somente Deus é quem tem o poder para fazer todas as coisas acontecer. Quero mandar um abraço para todos meus irmãos. Deus abençoe o Anderson Barbosa, lá do Rio Grande do Norte, irmã Joseane também, lá do Alto do Rodrigues. Deus abençoe meus irmãos que estão sempre atentos, irmãos da Europa, que Deus continue abençoando, também todo o grupo Shekinah de Deus, meus irmãos de São Paulo, que a graça de Deus os acompanhe, não somente hoje, mas amanhã, depois e sempre. Amados, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número, eu quero ler o capítulo de número 11, e quero ler com os meus irmãos apenas o versículo de número 3 e 4, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, e dize-lhes: Assim diz o Senhor, não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, volte cada um para a sua casa, porque eu tenho provido este assunto. E eles ouviram a palavra do Senhor, retornaram e não foram contra Jeroboão. Meus irmãos amados, aqui está um texto da Bíblia Sagrada. Quando, na oportunidade, esse texto fala de um assunto aonde o nome do Senhor, ele é exaltado. Esse texto da Bíblia fala sobre o rei Roboão. Roboão, ou podemos entender também que é Reoboão, que era o filho do rei Salomão, e também o seu sucessor. Roboão ou Reoboão, ele tinha 41 anos quando ele subiu ao trono logo após a morte do seu pai Salomão. Diz a Bíblia Sagrada que o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. A Bíblia Sagrada diz que quando ele começou a reinar, muitas coisas começaram a acontecer. As lutas, as pelejas, as investidas do adversário começaram a surgir.
necessário que nós venhamos entender que nem todo mundo quer ver você bem. Nem todo mundo. Tem pessoas que quando vê você bem, essas tais pessoas começam agora a se perturbar, sabe, irmão? Você já viu uma pessoa perturbada em ver você bem? Então, a perturbação, ela surge quando você pensa que ela não vai surgir. A perturbação, ela parte de pessoas que você pensa que não vai partir. Então a Bíblia Sagrada revela que Roboão, com 41 anos, ele subiu no trono e ele começou a reinar. Muitas coisas começaram a acontecer, porque o próprio inimigo começou as investidas na vida dele para ver ele mal. Mas a palavra de Deus revela que ele sentia a alegria de dar ouvido àquilo que Deus falava. A palavra de Deus diz no livro de 1 Reis, capítulo de número 11, versículo de número 43, a Bíblia diz que dormiu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de seu pai Davi, e reinou em seu lugar Roboão, seu filho. Observe comigo que quando chegou o tempo de um, nós entendemos que também chegou o tempo do outro. Quando chegou o tempo de um descer, chegou o tempo do outro subir. Quando chegou o tempo de um ir, chegou o tempo do outro chegar. Você está entendendo? Existe um mistério, porque um vai e o outro volta. Porque quando alguém pensa que vai demorar, as coisas acontecem. Então, meus amados, se nós procurarmos andar dentro do que diz a Escritura, a verdadeira palavra, a genuína, a inerrante palavra de Deus, nós vamos aprendendo muita coisa e vamos, com a graça de Deus, vendo as coisas acontecer e o nome do Senhor sendo exaltado hoje, amanhã, depois e sempre. A Bíblia Sagrada diz que tendo Roboão, ele vindo a Jerusalém, ele reuniu da casa de Judá e de Benjamim 180 mil homens. Detalhe, esses 180 mil homens que ele escolheu foi justamente homens escolhidos, peritos em guerra, ou seja, homens peritos em guerra. Está escrito isso aí aonde, pastor? Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Ele escolheu 180 mil homens perito em guerra para lutar contra Israel e restituírem o reino de Roboão. Ou seja, Roboão, ele estava indo para a guerra, por que não dizer mais que preparado? Preparado para ele era pouco.
Ele estava subindo com 180 mil homens peritos em guerra. Observe que se tinha 180, eu não estou falando de 180 pessoas, eu estou falando de 180 mil pessoas. 180 mil pessoas perito em guerra. Então, se era pessoas perito em guerra, perito quer dizer aquele que podemos dizer que se especializou em determinado ramo, podemos entender assim, não é? A pessoa, fulano de tal, ele se especializou em tal ramo, não é? Ele é um profissional e ele se especializou em uma atividade, ele é especialista em tal assunto, sabe, irmão? Perito, irmão, também quer dizer que é uma pessoa que tem experiência. Perito também quer dizer que é uma pessoa que tem habilidade. Perito quer dizer que é aquela pessoa determinada em uma atividade. Enfim, existem várias situações, sabe, que nós podemos dizer e expressar a respeito de uma pessoa que é perito. Perito nós podemos entender também que é uma pessoa que possui uma especialização em certo ramo, em certa atividade e assim sucessivamente. Então, a Bíblia diz que Roboão estava com 180 mil homens peritos de guerra para lutar contra Israel e restituir o reino de Roboão. Só que Deus, irmão, Deus cuida do povo de Israel. O povo de Israel é um povo que está justamente debaixo da potente mão de Deus. Roboão, ele estava se levantando, estava armando, estava querendo ir ao encontro do povo de Israel. A Bíblia Sagrada diz que Roboão, quando ele fez isso, ele fez essas coisas sem consultar o Senhor. A Bíblia diz que por isso então o Senhor é quem impediu dele ir. Existem coisas que Deus, ele entra no meio da batalha, ele entra no meio da guerra. Eu vou provar para você na Bíblia que Deus entrou no meio dessa peleja. Por que Deus entrou? Porque Deus não queria que ninguém mexesse com o povo de Israel. Então Deus resolveu impedir. A Bíblia Sagrada diz que Deus impediu. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Que Ele continua impedindo muitas coisas acontecer. Mas por que Deus está falando a respeito de impedir? Deus impediu Roboão subir com 180 mil peritos em guerra, porque Deus sabia que grande ia ser. Mas o que é que Deus está querendo falar a respeito de impedir? É porque quando Deus ele quer impedir algo, ele vai lá e impede para ele ver o nome dele sendo glorificado. Sabe por quê? Porque a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, toda adoração é para Deus. Então tem coisas que Deus impede. Você já se deparou com a situação de você se deparar com a situação de você dizer: rapaz, eu estou
impedido de ir aí. Alguns crentes é impedido. Eu vou falar porque tem que falar, está falando de impedimento, isso abrange. A palavra é espada mesmo, e ela vai lá na divisão da alma e do espírito, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então é a palavra, né? Se é a palavra, é a palavra. A palavra, ela tem poder. Então, Deus impediu. Existe o impedimento de Deus, existe o impedimento dos homens, existe também o impedimento do próprio inimigo. Existe os impedimentos. Só que nessa situação aqui, não existiu o impedimento do homem. Por quê? Porque a vontade de Roboão era ir. Por ele ia. Os homens peritos que foram escolhidos, irmão, escolhidos de Judá, ou da tribo de Judá, como também da tribo de Benjamim, eram homens capacitados. Só que ele estava querendo fazer tudo isso sem consultar o Senhor. Onde é que está escrito, pastor? Capítulo 11 de 2 Crônicas, versículo de número 1. A Bíblia diz que ele não consultou o Senhor. Ele não fez a pergunta a Deus. Ele não perguntou a Deus se era para ele ir. Ele juntou o povo, ele queria fazer as coisas avulso. Mas para quem essa mensagem, pastor, é para você. Eu não sei o que é que você está querendo fazer. Sabe, irmão, a Bíblia Sagrada diz que ele estava querendo ir para uma guerra justamente contra o povo de Israel. E contra o povo de Israel não se luta contra eles. Por que não? Porque esse povo, o povo de Israel, é um povo que está sob os cuidados de Deus. Então ele foi fazer justamente sem consultar a Deus. E a Bíblia diz que houve um impedimento de Deus. O Senhor impediu. E quando Deus impede Roboão subir com os seus soldados peritos em guerra, a palavra revela no capítulo 11 de 2 Crônicas, versículo de número 2, diz: mas foi a palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus, dizendo... Amados, quando Semaias está no meio, quando Semaias está no ambiente, as coisas, elas não acontecem do jeito que Roboão quer. Roboão, ele queria porque queria, até porque ele se sentiu muito forte, porque ele não estava sozinho, ele estava com um número muito grande de homens peritos em guerra. Então ele tinha tudo para ganhar, ele tinha tudo para ir e restituir as terras, restituir aquilo que ele queria restituir. Só que essa restituição que ele estava querendo não estava dentro dos planos, não estava dentro da vontade de Deus. E quando não está dentro da vontade de Deus, irmão, não adianta, sabe? A Bíblia diz que, uma vez mais, Roboão fez essas coisas sem consultar o Senhor, e por isso o Senhor é quem impediu. Mas a palavra do Senhor veio a Semaias. O que é impedir, irmão? Deus é aquele que impede. Impedir, nós podemos entender que é dificultar, sabe? Você sabe o que é Deus dificultar para Roboão não chegar até você? Deus tem dificultado. Deus tem dificultado. Deus tem colocado dificuldade para Roboão não chegar perto de você com ninguém. Por quê? Porque Ele é o Deus que manda, irmão. Se Ele é o Deus que manda, o Senhor está dizendo hoje que em meio à tribulação da tua vida, que em meio ao que está acontecendo na tua chamada, que em meio a tudo que você tem enfrentado, Deus hoje está colocando impedimento para Roboão não se aproximar mais de você. Você crê no impedimento de Deus? Então alegre o seu coração, porque hoje o Senhor está dizendo: olha, meu filho, minha filha, eu te conheço e eu sei que é necessário eu colocar um impedimento para Roboão não chegar até você. Deus foi
e colocou o impedimento. Deus agora vai lá e pá, pega Semaias, usa Semaias. A Bíblia diz que Semaias, a palavra chegou até ele. Semaias, muito conhecido como um homem de Deus, sabe, irmão? É a Bíblia Sagrada que diz que ele era um homem, ele foi um homem de Deus. Então, se ele foi um homem de Deus, Semaias, isso aqui é uma prova que ele estava no ambiente, estava no recinto, e Deus resolveu dar uma palavra a ele. E quando Deus deu essa palavra a Semaias, ele sentiu a alegria do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Semaia, quando ele recebeu de Deus a mensagem, ele sentiu a alegria, sabe? Ele sentiu a alegria. E Semaias quer dizer, Semaias significa aquele a quem Jeová ouviu. Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 6, diz que Semaias significa Jeová ouviu. Então Deus pegou, usou Semaias, que foi um homem de Deus, e ele agora fala a Roboão, que era o filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Benjamim. E ele disse no capítulo de número 11 de 2 Crônicas, ele disse: assim diz o Senhor, não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Ele disse: volte cada um para a sua casa. Comece a entender e mergulhe comigo nessa dimensão. Isso aqui, amados, é como se o próprio Deus, ele começou a colocar cada soldado perito em guerra para a sua casa, porque tinha aqueles que tinham temor de Deus, mas estavam recebendo valores justamente para ir à guerra. Tinha sido contratado pelo rei Roboão, então estava no meio da guerra. Só que a Bíblia diz que quando Semaias, ele transmite aquela palavra e diz: volte cada um para a sua casa, o temor de Deus pairou sobre os homens. Sabe, irmão? O temor de Deus tomou aquele ambiente de uma maneira tão poderosa que os homens começaram a voltar. Os homens peritos em guerra, eles eram preparados, mas ali, irmão, foi boca de Deus dizendo para os peritos de guerra: volte cada um para a sua própria casa. E eles começaram a voltar, daqui a pouco voltou. Ei, está indo para onde? Estou voltando para casa. Ei, está indo para onde? Estou voltando para casa. O que foi que houve? Deus bradou e mandou voltar cada um para a sua casa. Quem quiser ir que vá, mas eu vou voltar para casa. A mensagem de Deus hoje para o seu coração, é que o Senhor está dizendo, eita, Deus tremendo, creia que Deus hoje está colocando alguém para casa, porque somente Deus é quem conhece o coração e a mente de alguém ao teu respeito. A respeito do teu, eu não sei quem é que tem se reunido, quem é que tem se preparado, mas o Senhor está dizendo que Ele é Deus e ainda fala com quem Ele quer falar. Tem alguém que é perito em... Eita, Jeová! O Senhor está dizendo: eu, Senhor, conheço os que são peritos em destruir vida, os que são peritos em envergonhar, os que são peritos em maltratar. O Senhor está dizendo: eu conheço quem é perito em dar sumiço em alguém, mas eu mando nos peritos, independente da área
que ele é perito. E o Senhor está dizendo para alguém que é perito. Meu Deus, em armadilha, em maldade, tem ou não tem? Tem. Deus fala para as paredes? Não. Deus fala para os crentes. Deus fala para os seres humanos da face da terra. Porque Ele ama, porque Ele cuida. E o Senhor está dizendo para alguém que é perito. Tu crê nesse negócio? Enquanto tu estás ouvindo a mensagem que vem do trono, que vem da graça, do trono da graça de Deus, enquanto tu estás ouvindo a palavra, Deus está dizendo para alguém que é perito: volte para casa. E alguém tem que sentir o temor e o poder de Deus na vida. E alguém, não te preocupa, porque alguém vai voltar. Deus manda voltar, irmão. Semaias, quando transmitiu a mensagem, a Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 11 de 2 Crônicas, mas foi a palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, e dize-lhes: assim diz o Senhor, não subireis, nem tereis ou lutareis contra os vossos irmãos. Volte cada um para a sua casa, e eu tenho provido este assunto. Minha amada, existe assunto que é Deus quem entra nele para resolver, sabe? Deus disse: voltem para a sua casa, eu tenho provido este assunto. Observe que era um assunto que quem tinha que tratar era Deus. O Senhor sabia que era um assunto que Ele sabia dominar, e por que não dizer administrar? Qual o assunto que Deus não sabe dominar e administrar? Todos. Ele disse no capítulo de número 11, versículo de número 4, eu tenho provido este assunto, e eles ouvirão a palavra do Senhor, retornarão e não foram contra Jeroboão. Observe que, assim como Deus não forçou Israel a lhe servir, Ele também não forçará os homens de hoje que lhe sirva. A Bíblia Sagrada diz que Deus colocou para voltar cada um para sua casa. A mensagem de Deus hoje é levantar a cabeça, para você se fortalecer no Senhor, para você alegrar o seu coração. O Senhor está dizendo: o assunto que tu me contasse, o assunto é meu, e quem vai prover todas as coisas sou eu. Você crê que o temor de Deus está, meu Deus do céu, caindo sobre alguém? O temor de Deus é alguém sentir o coração estremecendo e dizendo: eu não vou mais não. É o Deus Todo-Poderoso trabalhando, e alguém dizendo: eu não vou mais não, e alguém voltando para casa, e alguém também voltando, e alguém dizendo: tu vai para onde? Eu vou para casa, e outra pessoa dizendo: eu também vou. Meu Deus, eu não sei a quantidade, eu sei que a Bíblia diz que aqui era 180 mil homens perito em guerra. Descansa? Não, mas ele sabe fazer. Descansa, rapaz, sabe fazer, mas quem manda nele é Deus. Sabe fazer, mas quando Deus quer impedir, Deus impede. Creia que Deus hoje, o Senhor está colocando impedimento. Creia nesse impedimento de Deus, para alguém não chegar até aí, para alguém não ir até aí, para alguém não chegar até você, para alguém não chegar até os seus, para alguém não destruir o que você tem, para alguém não levar, meu Deus do céu, o que você possui. É o Senhor quem brada, quem diz que Ele impediu. É a mensagem de Deus hoje.
Eu vou fechar a Bíblia, senão eu não paro de pregar, sabe? Mas a Bíblia diz que Deus colocou um impedimento para que Roboão e os seus 180 mil homens peritos em guerra não mexesse com Jeroboão, com o povo de Israel. Você crê nessa palavra? Então descanse o seu coração, se aquiete, sinta a presença de Deus e creia que aquele que está com você, Ele é Deus que provê todas as coisas dentro do assunto que tu tens tratado com Ele. Aguarda tão somente o trabalhar de Deus em tua vida, que grandes coisas o Senhor vai fazer por ti. Receba essa palavra em nome de Jesus.